Hello! How are things? Como é que estão as coisas, né, por aí? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Alunos do terceiro ano? Bom, na aula passada nós falamos, né, sobre a importância da língua inglesa, né? Principalmente para que vocês possam observar o quanto é importante para a nossa vida a gente ter um conhecimento a mais, né? Isso faz a diferença. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, já dentro da nossa gramática, um pouco sobre como a gente adquirir algumas habilidades, né, para ler um texto em inglês, né, um texto que talvez seja de uma prova, onde você não pode usar um dicionário, né, ou alguma coisa que você possa traduzir. Então, de forma intuitiva, você já tem algum vocabulário, né, não conhece muita coisa, mas vocês já estão no terceiro ano, finalizando, já tem um vocabulário bem vasto. Bom, então, para que a gente adquira essas habilidades, é interessante que a gente conheça pelo menos, né, duas habilidades, né, que é o scanner e o scan. Bom, então, para ler de forma mais ativa, rápida e efetiva, procure. Primeiro, quebrar o hábito de ler palavra por palavra, isso é muito importante, certo? Dentro da língua inglesa. Usar seu prévio conhecimento sobre o assunto, como eu falei, você já tem um vocabulário bem vasto, né? Vocês já estudaram a língua inglesa, já conhecem bastantes palavras. Prestar atenção no contexto em que, né, o texto está sendo colocado, né, em questão. Bom, então isso é muito importante. Observar as imagens, isso é importante. Então, como eu falei, vamos ver um pouquinho sobre skimming e scanning, tá? Bom, essas expressões do inglês que significam ler superficialmente e ler rapidamente, tá? Bom, o skim, né, é um processo de ler um texto rapidamente para ter uma ideia geral, né, principal do texto. Pronto, quando você vai fazer um skim, é aquela leitura rápida, onde você só passa o dedo, né, ou a ponta do lápis ali, procurando algo que você quer saber. Como, por exemplo, você pega um jornal e aí, bem na manchete, tem uma imagem de um acidente bem grave. E aí, você só quer saber quem foi as pessoas do acidente. Então, você vai lá, né, com a ponta do dedo ou a ponta do lápis, passa rapidamente e você acaba encontrando o nome das pessoas que foram, né, que sofreram aquele acidente. Então, isso você está fazendo o quê? Um skim. É uma leitura rápida, você não foi ler o texto inteiro, né? Bom, e como fazer esse skim, né? Como eu já falei no exemplo. Leia o título, né? Leia a introdução e a primeira, né? E o primeiro parágrafo. Leia a primeira frase de todos os outros parágrafos. Leia todos os títulos e subtítulos. Observe quaisquer figuras, né? Tabelas ou gráficos. Observe qualquer palavra ou frase em itálica ou negrito, ou seja, tudo aquilo que tiver destacado em destaque, ler, né? Para você encontrar a sua informação. Leia o resumo ou o último parágrafo. Bom, então aqui tem algumas ideias de como fazer esse skim, né? E é como eu falei, você vai passando o quê? A ponta do dedo ou a ponta do lápis, assim, rapidamente, atrás da resposta, né, da sua pergunta. Quem foram as pessoas que sofreram o acidente, né? Bom, e aí nós temos o scanning, né? O scanning é uma leitura detalhada, né? Nós já vamos ler com mais clareza, é específica para encontrar informações de um texto rapidamente. É a complementação do skin, né? Então, o skin, você não vai ler todas as informações, vai ler uma coisa, somente aquilo que
tá dentro do contexto, né? Você vai ler as primeiras palavras do parágrafo, pronto, não, não está aqui. Então, vou passar para o próximo parágrafo. Ah, não está aqui, tá falando é disso, né? E já o scan, não, o scan você já vai passar o seu dedo rapidamente em todo o parágrafo, no texto inteiro, né? É uma leitura mais detalhada, né? Você vai querer entender do que fala aquele texto. Bom, isso daqui, vocês não vão usar somente, alunos, somente no inglês, não. Isso aqui vocês vão usar, podem usar para qualquer disciplina, para qualquer matéria, principalmente para concurso, que vocês não têm tempo, não terão tempo de ler aqueles textos enormes para responder aquela pergunta, né? Então, é necessário que vocês possam estar utilizando essas técnicas, a técnica do skim e a técnica do scan. Primeiro, né? Então, aqui, como realizar o scan? Informações específicas que você está procurando, palavra-chave. Procure por palavras cognatas, ou seja, palavras que sejam semelhantes, parecidas, que tenham o mesmo significado, né? Quando for um texto em inglês, para que vocês consigam entender de qual assunto está se tratando. Um vocabulário seletivo, né? Veja palavras que você já conhece. Bom, então é interessante, não é isso? Que quando vocês estiverem num texto, né, principalmente numa prova, que vocês não tenham tanto tempo e os textos são enormes, vocês precisam primeiro fazer o quê? Primeiro ler as perguntas para não perder tempo, né? Leia as perguntas e depois volte ao texto para poder encontrar a resposta mais rápido, tá? Não devemos perder tempo. Bom, além disso, é importante, dentro dos textos, como ele falou lá, os cognatos, que a gente conheça. Então, cognatos ou palavras transparentes, que em inglês são o quê? Transparent words, ou false phrases. Bom, nós temos também algumas palavras que parecem ser cognatas, né? O que são palavras cognatas ou palavras transparentes? Bom, são palavras de idiomas diferentes, com escrita e pronúncias similares, que, ao serem traduzidas, realmente têm significados iguais ou bastante semelhantes. Como exemplo, human. Human, humano, né? Se parece. Então, é um cognato. Rural. Rural em inglês e em português é da mesma forma. Então, são palavras cognatas, né? Como nós temos universe, universidade, different, diferente. Então, nós temos education, né? Que é educação. Inúmeras palavras que são cognatas. Mas nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque existem aquelas palavras também da língua inglesa que se parece com o português, mas não tem o significado parecido, não tem o mesmo significado. Bom, então fique ligado, porque também há palavras que são escritas da mesma forma, ou quase, mas que têm significados totalmente diferentes em português e inglês. Chamamos essas palavras de falsos cognatos ou falsos cognatos, que são a mesma coisa de false friends, tá? Como parents. Parents a gente acha que é parente, mas é pais. Relativos. Relativo a gente pensa que é relativo, né? Mas esses são os parentes, né? Bom, actual. Actual a gente acha que é atual, mas é na verdade real, verdadeiro. E atual. Atual a gente acha que é atual mesmo, né? Mas é uma coisa corrente, certo? Então, isso que são os falsos friends, né? Os falsos cognatos. Palavras da língua inglesa que se parecem, mas que não são, tá certo? Bom, então eu vou deixar aqui uma pequena atividade para que vocês possam estar respondendo, tá? Vou botar aqui um pequeno texto em inglês para que vocês possam resolver as perguntas, tá bom?